Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Palavra de Esperança. Sempre uma palavra baseada naturalmente na Bíblia, que é a palavra de Deus. Sempre uma palavra para nos trazer ânimo e esperança no enfrentamento às nossas batalhas. E nós vamos ler um texto nesta ocasião que está numa das cartas do apóstolo Paulo e assim está escrito: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Estamos na semana final do ano de 2025. Toda passagem de ano, término de um ano e início de outro, é natural que um momento assim nos leve a reflexões, expectativas, sentimentos, perguntas. Como vai ser o próximo ano? Será que as coisas vão melhorar? E as crises mundiais, as questões na minha família, enfim, são situações que surgem neste momento em particular. Isso é muito comum. Mas uma palavra desde já. Quando vierem esses questionamentos, essas indagações, como é que vai ser o próximo ano, aqueles problemas que eu tenho que enfrentar e vencer no Senhor, se você tiver Jesus como seu Senhor, o seu coração for templo do Espírito Santo, esteja descansado, porque o Senhor irá à tua frente e há de abençoá-lo. Não se aflija, não fique desesperado, porque o mundo tem os seus próprios caminhos, as suas decisões, as dificuldades que estão aí e que cercam todos nós. Mas você é um servo de Deus, é um crente em Jesus, pode glorificar, sabedor de que Ele não te deixará sem a devida direção, sem lhe abençoar. Mas como nós lemos um texto numa carta escrita por Paulo, vamos falar rapidamente aqui da experiência que Paulo teve ao conhecer ao Senhor Jesus. Até certa época da sua vida, Paulo era perseguidor dos crentes, dos servos do Senhor, mas houve um momento em que ele teve um encontro com Jesus. Ele ouviu a sua voz, ele viu uma grande luz, caiu por terra. E quando isso aconteceu, Paulo não apenas conheceu ao Senhor Jesus, mas ele o aceitou como seu Salvador, e daquele instante em diante, a salvação em Jesus se tornou o item ou o ponto mais importante da sua vida. Este é um segredo para o homem ser vencedor, para que a esperança nunca falte ao seu coração. Faça do Senhor Jesus sempre a razão da sua vida. Viva com todas as suas forças pela fé verdadeira. Não estamos falando aqui de uma fé teórica, racional, uma fé que é fruto da fabricação humana, do convencimento de alguém, não. Mas uma fé que vem de cima, vem da eternidade, uma fé em Jesus como Salvador, uma fé selada pelo Espírito Santo. Faça dessa fé e da sua vida na presença de Deus o ponto mais importante da sua vida. Viva por essa fé, se lance aos pés do Senhor todos os dias. Fazendo isto, esteja certo, eu não falo porque eu acho, mas a palavra de Deus assim garante, esteja certo de que o Senhor em todas as coisas
o ajudará. Bendito seja o nome dele. Voltando aqui ao texto, nós lemos no capítulo 3 da carta aos Filipenses, e antes um pouquinho da nossa leitura, Paulo faz referência a uma expressão muito interessante, a virtude da ressurreição do Senhor Jesus, trazendo à memória que Jesus foi levado à cruz, foi pregado na cruz, derramou o seu sangue, foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Paulo completa esse comentário falando que ele como servo do Senhor Jesus, lutava debaixo da sua fé para chegar à ressurreição dos mortos. Observe uma coisa, o objetivo principal daquele homem do passado, de Paulo, tem que ser o maior objetivo da nossa vida. É até comum, numa passagem de ano, nós fazermos propósitos, alguns gostam até de escrever, de colocar numa agenda, num bloco de notas. Este ano eu vou ser um profissional mais aplicado, serei um marido melhor, um filho mais perto, mais próximo dos meus pais, vou ser mais participante nas coisas de Deus, na igreja. Bendito seja o nome do Senhor, e faça isso mesmo, isso é bênção. O objetivo principal na vida de Paulo trazia tudo isso no seu entorno. Por quê? O que ele buscava? A ressurreição dos mortos. Jesus foi levado à cruz, morreu, ressuscitou, já disse, ao terceiro dia, e Paulo tinha essa esperança. Se eu estiver na presença de Deus, eu experimentarei não apenas a morte, que pode acontecer se Jesus não voltar antes sobre nós também, mas eu experimentarei a ressurreição e a vida, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Não foi por outra razão que Paulo confessou no texto o seu grande empenho para alcançar a ressurreição dos mortos, ou seja, para ser um salvo em Jesus. Porque os problemas, e ele teve muitas perseguições, prisões, maus tratos, injustiças, mas quando ele olhava para frente, ele dizia assim, ele disse no texto que nós lemos: eu vou me esquecer das coisas que atrás ficam, e eu vou avançar para as que estão diante de mim, buscando o quê? A ressurreição dos mortos. No momento de passagem de ano, faça isso em nome de Jesus. E os problemas, as lutas que eu passei, as mágoas, decepções, as situações as mais adversas que eu enfrentei, eu deixo uma palavra para o Senhor, para a senhora, para você, o jovem, o adolescente. Olhe para o Senhor. Jesus é o autor e consumador da fé. Lembra do Salmo? Para os montes olharei. Aí vem uma pergunta: de onde vem a salvação? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor. Olhe para Jesus. Os problemas que nós atravessamos e muitos outros vamos atravessar no próximo ano, mas nós sabemos, se estivermos em Jesus, Ele há de nos abençoar. Se eu buscar acima de tudo na minha vida a ressurreição dos mortos, ou seja, uma vida salva em Jesus, o meu nome lá no livro da vida, em tudo seremos abençoados. Paulo tinha um objetivo, um alvo na sua vida. Nós temos também um alvo. Qual é o maior alvo do crente em Jesus? É a salvação, é a vida eterna. Ou seja, é buscar estar vivendo em Jesus, e o prêmio que é da mesma maneira a vida eterna que significa o direito de morarmos eternamente com Deus, num lugar onde não vai haver morte, tristeza, nem dor. Bendito seja o nome do Senhor. Prossiga
Em nome de Jesus, não deixe que nenhum tipo de luta, de barreira, de problemas, de vozes exteriores, algumas interiores, não permita que nada te impeça de prosseguir. As coisas que ficaram para trás, deixa para trás e prossiga para o alvo da soberana vocação. Nós fomos vocacionados pela fé em Jesus e a operação do Espírito Santo nas nossas vidas é exatamente, ou nos traz exatamente essa soberana vocação. É tudo que o Senhor quer nos dar. Então que você prossiga, o Senhor, a sua família, permaneça em Jesus, crendo, tendo como maior esperança a vida eterna com Deus. Que maravilha nós termos essa segurança que só o Senhor pode nos dar. Nós vamos orar neste momento. Senhor Deus, abençoa-nos neste período, nesta semana de passagem de um ano para o outro. Até aqui o Senhor nos ajudou e nos mantenha firmes na rocha, na palavra, em Jesus, na obra do Teu Espírito Santo. Ajuda aquele que está aflito, trazendo a esperança e a Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe. A paz do Senhor Jesus.